Boa noite a todos. A paz de Jesus e o amor de Maria. Paz de Jesus, o amor de Maria, né? Eu já estava com saudade desse povo desde ontem que a gente não se via, né? Passamos ontem o dia todo. Levante a mão quem estava no encontro das famílias. Levante a mão, oh, glória a Deus, né? Só perdeu quem não foi, né? Que não pôde estar lá. Mas estava maravilhoso, né? Então, como a Andréa rezou, falou, meu nome é Maria Célia, né? Esposa do Edson, mãe do Francisco, do Felipe, da Fernanda, avó da Alice, da Astrid e da Maria Lívia, né? E eu estava pensando assim, meu Deus, que mês maravilhoso esse mês de agosto, né? Que mês maravilhoso. Abrimos o mês com o Dia do Padre, mês das vocações. Estamos rezando esse mês todo, o mês das vocações. Então, o primeiro domingo nós rezamos pelo Padre, né? Segundo domingo foi rezado pelos pais, né? Pelos pais e pelos catequizandos, né? A missa estava bonita, cheia de criança no domingo de manhã. E terceiro domingo, ontem, foi rezado pelas vocações dos religiosos, dos freis, das religiosas, das irmãs, das pessoas que entregam a vida ao celibatário, né? Que não casam e dedicam a vida na evangelização, nas missões, levando a palavra de Deus para as pessoas. Então é um mês muito lindo. E aí, agora, domingo que vem, esse agora dia 25, vai ser o dia do catequista, né? E também, no terceiro domingo, a gente reza também, no quarto domingo, a gente reza também pelos leigos, nós leigos também, que dedicamos a nossa vida na igreja, os ministros, todas as pastorais, né? Todo o serviço de evangelização dentro da igreja é dedicado também, rezado pelos leigos. Então, assim, é um mês muito lindo, maravilhoso. E o nosso grupo de oração, como toda a renovação carismática, tem também todas as semanas um tema voltado para as famílias. E como domingo foi o dia dos pais, né? E nessa semana que começou a semana toda da família, encerramos ontem, então, a Semana das Famílias, que foi muito lindo nosso encontro. Quem não teve a oportunidade de ir, já se programa para ir no ano que vem, né? Então, hoje a gente está também trabalhando o tema voltado para as famílias. Enquanto tiver mês de agosto, a gente vai estar trabalhando família, né? Então, eu gostaria, assim, que a gente pegasse as Sagradas Escrituras, né? Quem trouxe as Sagradas Escrituras, abrir lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. E a gente vai poder ver um pouquinho dessa passagem aqui. Colossenses, ele é mais lá para o finalzinho da Sagrada Escritura, bem mais para o finalzinho ali, né? Quem trouxe as Sagradas Escrituras pode achar em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 16. Muito linda essa passagem. Vai dizer assim para a gente, né? Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhas misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem, como o Senhor vos perdoou. Assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo,
para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós, com toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente, sob a inspiração da graça. Cantai a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É uma palavra muito linda, porque ela vai falar para nós já no começo. Portanto, como os eleitos de Deus. Quem que são os eleitos de Deus hoje? Cada um de nós. Eu fico pensando, esta carta que São Paulo escreveu aos Colossenses, veja quantos mil anos atrás, e hoje nós recebemos essa carta, porque essa carta São Paulo traz para nós. Essa carta está trazida para nós. Então é para nós que ele está falando. Portanto, olha só. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, ele está chamando nós de eleitos, porque o Deus escolheu a dedo nessa noite para cada um de nós estarmos aqui, para abrir essa carta e lermos juntos esta carta. E é muito lindo porque ele vem dizendo que nós somos escolhidos, eu e você somos escolhidos para estar aqui. Por que será que ele escolheu nós? Porque Deus sabe que cada um de nós já tem uma caminhada de grupo de oração, de missa. Muitos estão em outros movimentos e pastorais, já servem a Deus de uma maneira ou de outra, mesmo aqueles que não estão servindo em pastorais e movimentos, mas são fiéis a Deus na Santa Missa, nos sacramentos. Então ele vem chamando nós de escolhidos para estar aqui, para ler esta carta. Mas por que será que ele fez tanta questão de escolher essa carta para nós? Veja, a gente vai entendendo aqui que ele vai dizendo assim, ó, santos, e vem chamando nós de santos, né? Quem dera nós ser santos, mas esta é a vontade de Deus a nosso respeito, que nós sejamos, que Deus quer que nós sejamos santos. Então olha para o teu irmão e diga assim: seja santo, seja santo, seja santa, porque Deus quer, né? Revestir da entranhada misericórdia. Quem que vem ser essa entranhada misericórdia? Vírgula. Olha o que é entranhada misericórdia: bondade, que mais? Humildade, doçura e paciência. Nós temos tudo isso? Nós temos bondade? Nós somos humildes? Nós temos doçura? E nós somos pacientes? Ora, se não temos ainda isso que São Paulo está falando, nós precisamos buscar isso em Deus. Não é verdade? Precisamos buscar. Porque nós que somos um povo, que são chamados o povo carismático, que clama o Espírito Santo toda segunda-feira, acabamos de receber um batismo no Espírito Santo, nós precisamos ter a doçura do Espírito Santo. Doce, o Espírito Santo é doce, é aquele que é suave, aquele que é bondade, aquele que é temperança. As pessoas precisam ter temperança, né? Eu digo para vocês que eu, antes de receber o batismo no Espírito Santo na minha vida, de não conhecer o Espírito Santo, eu não era uma pessoa paciente, eu não era uma pessoa equilibrada, não que fosse uma desequilibrada, mas uma pessoa que não tinha temperança. Então, assim, de tanta gente pedir o Espírito Santo,
o Espírito Santo vai trabalhando o nosso interior para nós sermos pessoas que tenha paciência, que seja boa, né? Só Deus é bom, mas a gente vai trabalhando isso em nós. Mas nós precisamos ter a docilidade do Espírito Santo, a bondade, né? O que mais que ele fala? A paciência e humildade. Lá no versículo 13, o que ele vai dizer? Suportai-vos uns aos outros. Gente, suportai-vos uns aos outros. Ele diz assim pra gente, viu? Você não consegue conviver, mas pelo menos suporta em Cristo. Faça isso por Cristo. Suporta. Porque às vezes não é fácil, né? Às vezes no meio da família tem pessoas que é muito difícil, tem um gênio muito difícil. O que a gente vai fazer? O que ele está pedindo para nós fazer? Suportar. No trabalho, né? No trabalho às vezes se depara com pessoas que a gente precisa suportar. Quem depende do trabalho precisa suportar, porque nós somos escolhidos, nós fomos eleitos, e se nós não fazer isso que Paulo está pedindo para nós, que testemunho que nós vamos dar? Como que Deus vai olhar para a gente? Nós podemos numa dessa decepcionar Deus. Deus olhar para a gente e diz, mas vocês foram escolhidos, os eleitos, meus amados, que querem buscar a santidade, mas não é capaz de suportar. Então, suportar. Mas a gente precisa rezar para pedir isso, né? Porque senão a gente não aguenta. Não aguenta mesmo. E hoje tudo isso vem a falar dentro do tema sobre o diálogo, né? O diálogo ele abrange muito, ele é um campo muito amplo. Ele abrange os casais, né? Diálogo conjugal, diálogo na família, diálogo com os amigos, diálogo no trabalho. E quando isso vai se perdendo, quando se perde o diálogo, eu anotei uma coisa muito interessante que diz assim, que veio, né, como dica para a pregação, que vem dizendo assim, olha só, e a gente vai pensar nisso e vai dizer, é tudo isso. A falta do diálogo hoje é o erro de ontem. Pensa. A falta do diálogo hoje é o erro de ontem. Porque lá atrás, quando faltou diálogo, nós erramos. Porque se talvez lá atrás a gente tivesse dialogado, tivesse conversado muitas coisas, talvez teria evitado muita coisa hoje. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Se lá atrás nós tivéssemos conversado sobre muitas coisas na nossa vida, isso eu estou falando na vida conjugal, na vida familiar, em muitos, porque como eu falei, o campo é amplo, né? Do diálogo, muitas coisas teriam evitados e hoje, às vezes, a gente não estaria sofrendo uma consequência. Quantos de nós muitas vezes não pensamos assim? Se eu tivesse chance de voltar lá atrás, que é o nosso ontem, e fazer tudo diferente. Quem que já pensou assim? Eu já. E muitas coisas eu pensava assim, Senhor, por que o Senhor não me dá uma chance? Por que o Senhor não dá uma chance pra gente? Da gente voltar lá atrás e tentar fazer diferente. E o Senhor diz assim, não tem como. Não tem como modificar uma coisa lá atrás. O que já passou, né? Feridas abriram, lágrimas, muitas coisas que às vezes a gente está carregando até hoje, de coisas que podiam ser resolvidas lá atrás, mas não foi. Não conseguimos, porque faltou diálogo, faltou a gente falar. E hoje a gente muitas vezes está sofrendo. Mas sabe o que Deus diz pra gente? Deus diz pra gente assim, não volta atrás,
porque é só Deus que pode curar o nosso passado. Mas daqui para frente faz diferente. Tenta fazer o que não foi feito lá atrás. Se não conversou lá atrás, se não dialogou lá atrás, comece agora, né? Começar a falar agora. E eu estava pensando, né, que agora repercutiu nas redes sociais a morte do Silvio Santos, né? E aí ontem, domingo, foi sábado, eu e o meu filho, nós estávamos assistindo uma declaração assim muito bonita que estavam sendo feitas para ele, homenagens, né? Até o Francisco comentou comigo assim: mãe, será que essa pessoa teve chance de falar pessoalmente tudo isso para o Silvio? Eu falei, aí é que tá. Às vezes a gente perde a oportunidade de falar enquanto a pessoa está viva, expressar tudo aquilo. Aí espera morrer para querer fazer homenagem. Gente, morto não escuta. Morto não tem como saber que está sendo feita uma homenagem. E às vezes vai faltando isso. Vai faltando a nossa delicadeza, a nossa doçura, né? De chegar para a pessoa e falar, conversar, dizer o que pensa, o que acha. E muitas vezes a pessoa não entende o que é, né? Fica guardando para si. Depois acontece que a pessoa vai dizer, por que eu não falei antes? Por que eu não falei antes, gente? Por que eu me calei? Por que eu não falei antes? Talvez se eu tivesse falado algo, teria evitado tanta coisa. Não é assim? Talvez você esteja pensando agora, poxa, é verdade. Por que eu não falei? Por que eu deixei de falar? Então, tudo isso vai vindo para que a gente possa fazer diferente a partir de agora. Voltar lá atrás não tem como. Mas nós podemos fazer diferente daqui para frente. Falar, elogiar o outro, né? Falar coisas para o outro que edifica. A palavra de Deus falou ali, ó, para instruir. Olha lá, a palavra de Deus, ela serve para instruir, para exortar, para colocar o outro de pé, para dar um ânimo, para edificar aquela pessoa, para aquela pessoa se sentir bem. Mas a gente tem que ser verdadeiro com as pessoas. Não pode ser uma coisa que não seja verdadeiro. Então, nós precisamos ter essas atitudes. Nós que somos os eleitos, nós somos escolhidos. Deus está nos chamando para fazer a diferença, né? E o que ele vai dizendo? Que ele vai falando sobre a perfeição, né? Sobre a perfeição. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiveres queixas contra o outro. É tão legal quando acontece uma coisa, eu não gostei, fiquei chateada, e a gente chegar para a pessoa e dizer, olha, não gostei dessa atitude, não pegou legal, mas resolver ali e tá tudo bem, né? Não precisa ficar de mal, mas resolver ali mesmo. Porque de repente quando a gente não resolve aquilo, a gente comenta com outra pessoa. Quando a gente comenta com a outra pessoa comenta e vai comentando, e isso não é legal. Então, resolver aquilo naquele momento, não deixar para falar diretamente para a pessoa. Isso é resolver uma situação de diálogo ali, que vai ser construtivo, vai exortar, vai edificar a pessoa, né? Também já aconteceu casos de pessoas chegar para você e dizer, nossa, eu não sabia que você pensava isso de mim, né? E às vezes a gente tem a nossa humanidade, o nosso ser humano, ele é muito rápido para algumas coisas, mas é muito lento para outras coisas, né? Nós somos pessoas que pensamos rápidos, olhamos, pensamos, julgamos, condenamos e muitas vezes nós damos uma sentença de morte. Muitas vezes, gente, a gente faz isso com muita rapidez. Quem nunca olhou para uma pessoa e disse assim, não vou com a cara daquela pessoa. Não vou com a cara daquela pessoa. Nem conhece, já julgou. Quem que nunca disse assim, aquela pessoa devia morrer.
É tanta gente boa nesse mundo que morre. Por que não morre aquela pessoa que é ruim, que faz o mal? Já deu uma sentença de morte, né? Já julgou, já condenou e deu sentença. Morte, não tem solução, tem que morrer. Porque é bandido, porque fez coisa errada, porque não deve viver. Quem somos nós para dizer quem deve e quem não deve morrer? Gente, nós somos rápidos para isso. A gente está vendo muita maldade, né? Só que nós devemos buscar oração para essas pessoas. Já imaginou se você reza para um bandido e esse bandido se converte? Esse dia nós assistimos um filme com Edson muito legal, né, Edson? Um filme muito legal. Que diz assim, o título do filme, né? É A Bússola de Deus. A Bússola de Deus. O cara era assaltante, assaltava, roubava. Ele era um bandido, foi preso muitas vezes, até que encontrou uma pessoa de Deus na vida dele e apostou nele. Não, apostou todas as fichas nele. E ele se tornou uma boa pessoa. Então, nós precisamos ter, né? Quem não assistiu, assiste, está no YouTube lá. A Bússola de Deus. Muito bom, a gente tira uma lição muito grande, porque às vezes a gente está ali olhando, condenando, julgando, dando sentença de morte. Nós que o Senhor vem chamar de escolhidos, de santos, de bondosos, de doce. Então nós precisamos. Quando nós vamos, olha só, nós somos imperfeitos. Nós estamos indo de frente, de encontro à perfeição. Quem que é a perfeição? Deus. Deus é o perfeito. E a nossa caminhada é só de ida, de encontro. Nós só vamos caminhar para um encontro com o Senhor. Não tem eu dar ré. Se eu for de ré, eu não vou encontrar com Deus. Eu só vou de frente, eu vou bater com Deus, de cara a cara com Deus. A imperfeição diante da perfeição. E quando o imperfeito encontrar a perfeição, o imperfeito desaparecerá, não vai existir mais a imperfeição. Então nós precisamos olhar para Deus, ver o que Deus quer de nós, fazer o mais certo, o mais correto possível, para que Deus possa, para que Deus não se decepcione com a gente. Nós não podemos decepcionar Deus. Eu posso decepcionar o Edson, que é meu marido, eu posso decepcionar o meu coordenador, eu posso decepcionar um servo do grupo de oração, as pessoas da minha família, mas eu não posso decepcionar Deus, porque Deus apostou em mim, Deus apostou em você. E foi você que Deus trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele apostou em ti, que Ele quer que você seja esta pessoa perfeita. Claro que é difícil a caminhada, é muito difícil a caminhada, né? Mas o que a gente tem que pedir para Deus é que Deus, Ele possa ir curando em nós tudo aquilo que vai atrapalhando nós de caminhar de frente com Ele, né? O que será que mais atrapalha nós de caminhar de encontro ao Senhor? Vocês já pensaram? Porque todos nós temos algo em nós que vai atrapalhar, que vai ser um espinho na carne. Cada um tem um espinho na carne, não é verdade? São Paulo já disse que ele tinha um espinho na carne. E que cada um de nós temos. Mas nós vamos pedir para Deus que Deus nos ajude a superar, para nós ir de encontro. E que daqui para frente nós possamos fazer o mais correto possível. Não ficar olhando para trás e chorando aquilo que já passou. A primeira música que nós cantamos hoje na hora da oração, vem até aqui, colocar o meu passado em ti. Nós colocamos o nosso passado aos pés do Senhor. Nós não podemos sair daqui e pegar de novo o passado
e levar conosco e chegar lá na casa, ficar remoendo e pensando tudo aquele sofrimento de novo, não. Quando a gente coloca o nosso passado nos pés do Senhor, é dizer: Senhor, está aqui, eu renuncio tudo que foi vivido no passado, tudo que eu não acertei lá atrás, tudo que eu não consegui fazer certo lá atrás, está tudo nos teus pés, lá no sacrário. Quando a gente dobra em adoração ao Senhor no sacrário: Senhor, eis-me aqui. Aqui fica, Senhor, a mulher velha, me faz uma mulher nova. Aqui fica um homem velho, Senhor, me faz um homem novo. É isso que nós precisamos. Mas tem pessoas que parece que tem, parece que não é prazer, mas é algo assim que coloca um fardo nas costas e parece que anda arcado, e aquele sofrimento não sai. Às vezes o sofrimento está no rosto, no olhar da pessoa. Gente, quando Deus nos escolhe, Ele começa a fazer a obra de dentro para fora. E nós precisamos transparecer para as pessoas que eu sou uma nova criatura em Deus. Eu sou uma pessoa batizada no Espírito. Eu preciso sorrir com os olhos. Eu preciso sorrir. Não um sorriso falso, mas dizer: não, eu sou uma filha, eu sou uma amada, eu sou escolhida de Deus. Deus me escolheu para fazer de mim uma mulher nova, um homem novo. Amém? Vamos dizer isso para o Senhor nessa noite? O Senhor quer fazer uma obra nova, de dentro para fora. O Senhor não começa de fora para dentro, não. Porque o Senhor não está preocupado com o nosso exterior. Deus está preocupado com o nosso interior. É com o nosso coração. É com o nosso coração. Então eu convido você a orar nessa noite com o Senhor. Senta bem confortável aí, de uma maneira que você possa ficar mesmo na presença desse Deus. E o grupo de oração é esse momento em que nós ficamos na presença desse Deus. É onde que nós derramamos a nossa vida no coração de Deus. Que temos essa liberdade de dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vem, Senhor, neste momento. Olha para o Senhor agora. Você consegue olhar nos olhos de Deus? Você consegue olhar nos olhos de Jesus? Se você consegue olhar nos olhos de Jesus, fala para o Senhor agora, olhando para Ele: Senhor, será que o Senhor pode restaurar a minha casa, Senhor? Será que o Senhor pode organizar tudo aquilo que está desorganizado lá na minha casa? Senhor, o Senhor pode restaurar a minha casa, Senhor? Talvez a casa do teu coração, talvez a casa dos teus filhos. É um filho para cada lado. É os problemas dos filhos casados. É o problema dos filhos solteiros. É o teu problema no casamento. É a falta do diálogo. É a falta do diálogo com o filho, com a filha. É a falta de diálogo no trabalho, com os colegas, com os patrões. E vai faltando. E quando a gente vê, a casa vai capengando. E a casa vai capengando. E que chega um momento que nós temos que parar e olhar nos olhos do Senhor e gritar para Ele do nosso coração: Senhor, restaura, Senhor Jesus. Cura, Senhor. Organiza, Senhor. Eu sei que muitas vezes fiz tudo errado. Não perguntei para o Senhor e fui fazendo e fui errando. Mas chega um momento, Senhor, que o Senhor me escolhe e me coloca assim de frente a Ti, Senhor, olhando nos Teus olhos.
Por isso é nessa noite, Senhor, que eu peço. Vai pedindo. Milagres, prodígios. Restaura, Senhor, a minha casa. Restaura, Senhor Jesus, o casamento. Restaura, Senhor, o relacionamento. Mãe, filho, mãe e filha. Pais e filhos. Restaura, Senhor Jesus. Restaura, Senhor Jesus. A paz esteja